Salve galera, bom dia! Hoje eu trouxe esses sets de dados do DCC da minha coleção para conversar um pouquinho mais com vocês, né? Para a gente falar um pouquinho mais sobre a proposta desses sets, que vai muito além de ser simplesmente um fornecedor de sets de dados, né? Se a gente pegar aqui como exemplo, olha lá. Ele vem com os dados estranhos, né, com todos os dados da cadeia do DCC, são 14 dados, porque além da série de dados estranhos, ele vem com dois D10, né, um D10 e um D porcentagem. Então, nessa pegada, o jogo, a Goodman Games, né, em parceria com a Sagen, eles fornecem para a gente muito mais do que simplesmente um set de dado colorido diferente. A gente tem aqui dentro, cada um desses sets, dessa coleção, ele tem uma proposta que tem a ver com o seu nome, né? O conjunto de dados espaciais ancião cósmico, ele tem uma proposta diferente dos outros. Então, para ilustrar, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar o que eu tenho do Marvels, o Mago Bigodudo, né? O Magician Mustachioed. E aí eu vou mostrar, olha que legal. Então, primeiro, se você pensar bem, o tema dele é avermelhado, tá vendo? Então, os dados eles são vermelhos com números brancos. E quando a gente abre esse set, olha lá. Quando a gente abre esse set, dentro dele, a gente tem o que é chamado de item único, que é um adicional para quem compra o set do Marvels, é um adicional da Goodman Games como inspiração. E vem aqui atrás, então ele vem atrás dessa cartilha. Nesse caso, do Marvels, é uma criatura chamada Bálicos. Então ela vem os atributos dessa criatura, ela é um demônio, tá vendo? Ele é um demônio, e a ideia dele é que ele se manifesta em regiões onde a magia é usada. E ele normalmente vai ter como alvo o arcano, né, o conjurador, que tiver o maior atributo físico. Então você vai olhar os atributos físicos dos personagens. Quando a magia é conjurada, o conjurador que tem o maior atributo físico, ele vai atacar. E ele vai atacar, ele causa dano no atributo, tá vendo? Ele não causa dano, ele causa dano direto no atributo. E ele vai durar nessa região 3d3 rodadas. Então, quando um atributo de um desses conjuradores cair, você pode olhar outro personagem e ele vai atacar outro personagem durante essa duração. E ele vai roubando atributos. Depois ele se manifesta num sonho e faz um acordo com esses personagens que ele roubou atributo, oferecendo a troca, né, do atributo de um personagem por outro. E aí o original, né, o primeiro arcano, o primeiro conjurador que foi alvo, vai ter a decisão final dessa negociação. Então ele traz um tema de uma negociação de um demônio que roubou atributo de um conjurador. E isso pode envolver aquela negociação com demônios, aquela coisa de demônios e diabos, né, que podem propor negociações com humanos em troca de algo. Então, nessa pegada que eu acho incrível aqui do Bálicos, vou afastar aqui para enxergar melhor, ela é uma proposta que é chamada, né, dentro do jogo, dentro do jogo, a Goodman Games chama isso de item único. Então, vem como um adicional para quem compra o set de dado. Isso, para mim, reforça como a Goodman Games trata com muito cuidado todos os detalhes do jogo, né? Eu acho isso muito incrível. Isso aqui você pode não usar. Você pode não usar para nada, ou você pode usar como inspiração. Ele é um adicional ao juiz, né? No DCC, o Dungeon Master é chamado de juiz, e isso é um adicional ao juiz como ideias. Eu, por exemplo, peguei essa ideia do Bálicos e atrelei ela a uma magia que um mago, um conjurador, encontrou em jogo, e ela foi o efeito mercurial dessa magia. Então o Bálicos se manifesta quando ele falha no uso da magia. Então se ele usa magia e falha, é uma magia muito boa, mas quando ele falha, ela tem a ver com coisas demoníacas, né? Então quando ele falha, o Bálicos pode se manifestar. Então traz um monte de ideias. Você pode atrelar um item mágico, você pode criar sua própria tabela de efeitos, né? Você pode colocar isso como uma corrupção, por exemplo, um efeito de corrupção de uma magia, ele sofrer essa maldição, né? Toda vez que ele conjurar a magia,
essa criatura pode se manifestar. Você pode colocar numa região. É uma outra coisa que eu pensei, de repente uma região que está interligada com campos demoníacos, né, com outros planos, ela pode ter manifestações desse tipo de demônio lá. Olha que legal. Então você pode pensar em diversas ideias. Uma outra ideia que eu pensei aqui agora, fazendo vídeo, era essa. Ó. É criar um campo, uma região amaldiçoada, né, uma região próxima do plano, do abismo, e nessa região você ter bálicos como criaturas que se manifestam no uso de magia. Olha que louco! Então você tem toda essa criatividade, essa possibilidade para você usar do seu jeito em cima de um itemzinho único, né? Que é um brinde que vem dentro dos sets de cada dado. Então, nesse caso, quando você pega os dados que são disponíveis no Brasil, né? Aí se você pegar aqui o dado que é o Fragmento Sanguívoro de Cizercan, que tem a ver com essa espada aqui, ó. É um item mágico. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Tá dando para ver? É um item mágico que tem a ver com essa espada dele. Olha que bacana. E aí o item único que vem aqui dentro é exatamente a proposta desse item, que é o item mágico dele, que você pode usar na sua campanha, no seu jogo, como uma recompensa, né? Como um item mágico. Esse aqui, ele é também da Goodman Games e foi traduzido. Agora, os outros dois, olha aqui. O conjunto... Opa, não está dando para ver o zoom aí, ó. O conjunto de dados ovos trevosos de Cocatrice e o conjunto de dados espaciais Ancião Cósmico, eles foram desenvolvidos aqui no Brasil, foi desenvolvidos pelo Diogo Nogueira, que é o tradutor oficial do DCC no Brasil, né? E o Diogo Nogueira que teve a ideia desses itens únicos. O Cocatriz tem a ver com os ovos da Cocatriz, que você pode usar como item mágico também. E o Ancião Cósmico, ele é uma entidade que tem a ver com sorte. Então ele já me deu a ideia para ser uma proposta, por exemplo, de a possibilidade dos personagens dos jogadores recuperarem sorte, caso eles consigam interagir com esse tipo. Ele tem a ver com mecânica de sorte. Então, se você der muita sorte num jogo, você pode interagir com o Ancião Cósmico e ganhar vantagem em cima disso. Então, são propostas, e essas duas aqui desenvolvidas aqui no Brasil, né, pelo Diogo. Então, esses dois itens únicos, eles só são disponíveis aqui no Brasil pela Sagen. E eles têm a ver com isso. Então, olha que incrível. Cada set desses tem um item único. Então, eu acho isso sensacional. Isso aprofunda o grau de cuidado, né? O grau de qualidade do material como um todo. Então, era sobre isso que eu queria apresentar aqui no vídeo, né? Sobre essa proposta dos itens únicos, essa riqueza profunda que a gente tem, né, adicionar ao jogo, que você pode não usar, você pode criar suas, mas fica aí mais um adicional, né, um brinde para a coleção. Esses itens únicos me faz querer mais desses sets. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.